Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Vinícius Marques, oftalmologista. Estamos falando sobre os nossos olhos, o quanto é importante para todos nós. A nossa visão é aquela que dá uma noção exata de tudo que está em volta de nós. Um céu nublado, um céu azul, o sol na praia, o mar azul, tudo isso é significativo quando se tem uma boa visão. Para isso, vamos cuidar com cuidado. Bem, nós vamos avançar em outra parte agora. São os processos inflamatórios, as infecções que acomete o globo ocular. Eu gostaria que falasse, sabe, Vinícius, sobre conjuntivite, porque muitas vezes a pessoa diz, cuidado, está com conjuntivite, pode o outro pegar, a pessoa vai pegar, cuidado. Realmente tem que se ter esses cuidados, né? Pode ocorrer isso. Vamos falar um pouquinho sobre inflamação, infecção da conjuntiva. Sim. A conjuntiva é essa camada externa que recobre o olho e que, quando inflama, faz um quadro de conjuntivite. Tem várias causas. As causas infecciosas, que são a imensa maioria, as contagiosas e infecciosas. Existem aquelas conjuntivites alérgicas, que não têm relação com nenhuma infecção, e também, basicamente, aquelas conjuntivites químicas ou conjuntivites tóxicas, quando simplesmente cai um shampoo no olho, quando cai um veneno que foi utilizado para cuidar de uma planta, maquiagem. Então, a gente pode fazer processos de conjuntivite por causas diferentes. A maior parte delas são as conjuntivites infecciosas, que normalmente são conjuntivites virais e que são bastante contagiosas. São conjuntivites que a gente vê normalmente naqueles períodos do ano onde a gente tem o tempo mais úmido, aquele calorão, o verão, e normalmente vem para nós, oftalmologistas, em pencas. Por quê? Porque o paciente contaminado com a conjuntivite acaba contaminando o esposo, contamina os filhos, o filho contamina o coleguinha na escola e o quadro acaba se disseminando. Então, essa conjuntivite infecciosa, na imensa maioria das vezes, ela é de etiologia viral. É um vírus que se chama, 90% das vezes, se chama adenovírus. E ele acomete as conjuntivas e acaba sendo transmitido com muita facilidade, num aperto de mão, numa maçaneta, numa toalha de rosto. Por isso a necessidade de um tratamento para poder diminuir esses sintomas, esse desconforto, olho vermelho, dor, irritação, mas também para a gente evitar que o processo se propague, evitar que passe para o outro olho, evitar que passe para o companheiro, para a companheira em casa e para a família, ambiente de trabalho. Normalmente é um quadro, doutor Mário, que não tem tanta gravidade, mas que tem uma possibilidade, é uma chateação grande, porque tem uma possibilidade de contágio e fica ali de 5 a 7 dias. É um quadro que a gente precisa olhar, de preferência de forma precoce, para a gente evitar um estrago maior, né? Pois é, a conjuntiva, falando nisso aí, as pessoas muitas vezes se automedicam e começam a usar certos produtos, colírios, que não conhecem muitas vezes, com antibiótico. Não Sim. sabe se aquilo é bacteriano, porque existe uma diferença Com entre certeza. vírus e bactéria, e muitas vezes usando até produto com corticoide. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, alertando as pessoas para o cuidado que deve ter quando fica com a vista vermelha, não usar qualquer produto, sem saber o que está se passando. É fundamental. Eu costumo dizer aos pacientes que pingar colírio no olho é tão grave quanto tomar remédio que não sabe. Porque a via de absorção é a mesma. Doutor, mas foi só no olho. Caramba, quanto complicado quanto complexo é a saúde ocular. A gente pinga uma medicação no olho, ela absorve para o seu organismo da mesma forma que tomar um comprimido, de que tomar algum remédio. Então a automedicação é uma coisa que a gente contraindica sempre e existem algumas peculiaridades realmente. Quando a gente tem um processo viral, o tratamento é completamente diferente quando a gente tem um processo bacteriano. Então basta pensar que às vezes a gente tem ali um resfriado e nem sempre a gente trata com antibiótico para a bactéria.
As infecções bacterianas requerem um tipo de tratamento, as viroses requerem um outro tipo de tratamento, é o repouso, a alimentação. E a mesma coisa acontece nas conjuntivites. Então, muitas vezes, o paciente acaba utilizando uma medicação que não tem indicação nenhuma, ele tem ali muitas vezes um processo viral e ele entra com um antibiótico sem a menor necessidade, ou às vezes ele faz pior. Ele tem uma infecção bacteriana ou até uma infecção viral, ele entra com um colírio de corticoide, que é um anti-inflamatório muito potente, e dependendo da dose que ele utilize, ele cria uma situação de baixa do sistema imune. Então ele é como se ele abaixasse as portas do nosso sistema de defesa pelo uso indevido de um corticoide, de um anti-inflamatório numa dose muito excessiva. E isso é muito comum, porque ele começa a pingar aquele anti-inflamatório, o olho começa a clarear, mas não é que começa a clarear porque está ficando bom, mas sim começa a clarear porque ele arrebentou, ele arruinou o sistema de defesa naquele momento da infecção. Quando o que a gente mais precisava era que o sistema de defesa reagisse. Então, o ideal é que essas medicações sejam realmente indicadas por um médico oftalmologista, que ele possa examinar e dizer, olha, é um quadro viral, é um quadro bacteriano, vamos trabalhar dessa forma, a senhora volta aqui daqui a tantos dias para que a gente possa te ver, não tem gravidade ou tem algum grau de complexidade. Então, isso é um apelo que a gente, como médico, faz aos pacientes que não se mediquem, porque os riscos, muitas vezes, são maiores do que o quadro inicial. Porque muitas vezes o paciente vai no médico oftalmologista, o médico naquele período, naquela fase, indicou um colírio que tem corticoide. Mas o paciente não volta mais no oftalmologista e continua usando colírio de corticoide. E as consequências são sérias. São grandes. Aumenta a pressão intraocular, muitas vezes. Exatamente. Não é? Aumenta a pressão intraocular, aumenta a chance de desenvolver catarata. Então a gente já está falando aí de duas doenças que são muito importantes, que é o glaucoma e a catarata, que são a primeira e a segunda maior causa de cegueira no mundo. Então a catarata é a maior causa de cegueira no mundo e o glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo. E ambas as doenças podem ser precipitadas pelo uso indevido do corticoide. Por isso que o programa hoje, né, traz essa mensagem para que a pessoa evite. Muitas vezes passa para o vizinho, passa por isso aqui é uma... Realmente o corticoide limpa. Limpa, mas por trás daquilo pode vir consequências sérias. Exatamente. Você concorda, né? Concordo, com certeza, doutor Mário. E muitas vezes a gente prescreve uma medicação com uma data limite. Então a gente mede a pressão no início do tratamento, por exemplo, no caso do glaucoma, da pressão alta, passa por tantos dias, 5 dias, 3 dias, revê num segundo momento, suspende a medicação, vê se houve alguma alteração, e o risco é que o paciente use realmente indefinido. E aí a gente... O que fica de alerta, principalmente isso que sempre me preocupou muito, porque eu via isso muito quando eu atendia no pronto-socorro, na emergência, as pessoas com colírio de corticoide usando, né? E isso não é bom para a saúde dos olhos, né? Sem dúvida. É um colírio perigosíssimo quando usado indevidamente. E pode até trazer infecções secundárias em decorrência disso, como tu falaste, pela baixa imunidade. Né? Exatamente. Então tu está tirando a defesa do globo. Exatamente. E às vezes o problema, quando o paciente já chega, é um problema muito mais complicado do que o problema que ele tinha anteriormente. Então a gente vê, por exemplo, o paciente que faz uma conjuntivite ou que tem uma inflamação intraocular por algum motivo, ele usa corticoide indefinidamente e aparece no consultório às vezes 2, 3 meses depois, já com uma úlcera ou com uma ferida na superfície do olho, justamente por conta do excesso tóxico daquele medicamento ou pela baixa do sistema de defesa, do sistema imune. Uma outra infecção, porque o globo ocular envolve tudo aquilo. Então, a infecção também pode invadir a parte posterior do globo ocular. Sim. Poderias falar um pouquinho sobre a uveíte? A inflamação intraocular, ela é um quadro um pouco mais grave, um quadro um pouco mais sério, porque a gente sai da superfície externa do olho e passa para a superfície, passa para o meio interno do olho, onde a gente tem uma possibilidade de que aquele processo seja uma inflamação apenas ou seja uma infecção realmente
a gente aumenta a possibilidade de que esse processo se alastre para outras partes do globo ocular. Então, a gente, dependendo da região acometida, a gente pode chamar de uveíte, e aí tem as uveites anteriores, que é na parte externa, uveites posteriores, no fundo do olho, uveites intermediárias, ou até a endoftalmite, que seria uma infecção mais generalizada, que seria um quadro ainda mais grave. De toda forma, os sintomas, eles são muito próximos um dos outros, né? Então, o paciente apresenta uma baixa de visão, o paciente apresenta dor ocular. A dor é bem intensa, né? Bem intensa, o paciente tem dificuldade para olhar para a luminosidade, tem dificuldade de caminhar no sol. Durante a noite, normalmente o paciente refere um desconforto ainda maior e normalmente é um quadro que não melhora. Então o paciente às vezes acha que é uma conjuntivite, espera uma semana, 10 dias, o quadro não melhora, a visão vai baixando e aí a gente nota que realmente há um acometimento da parte intraocular. Isso precisa ser prontamente identificado pelo médico e alguns tratamentos vão ser instituídos, dependendo do tipo e do agente causador daquele processo. Então, no Brasil, a gente tem hoje ainda de forma endêmica a toxoplasmose, que é muito comum. A gente tem as uveites, que são muito comuns nas mulheres de meia idade, que são aquelas inflamações intraoculares ativadas pelo próprio sistema de defesa, né? São processos autoimunes, como a gente chama. A gente tem muitas vezes uveites, processos inflamatórios posteriores a algum trauma. Então o paciente bate, fica dolorido 1, 2 dias, no terceiro dia o olho inflama de forma vertiginosa, é uma uveite reativa. E é um risco muitas vezes causar cegueira, né? Com certeza. A perda da visão. Porque já acomete lá na retina, lá no fundo do olho. Então são camadas mais nobres. Isso. São camadas que a gente não consegue fazer um transplante como o transplante da córnea. São camadas mais importantes. Então, com certeza... Muito bem, doutor Vinícius. Estamos chegando no final hoje do programa. Eu creio que foi muito esclarecedor. A tua presença aqui nos trouxe muitas informações assim significativas para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que gostaram muito. E no próximo programa nós vamos continuar falando sobre as doenças que acometem os nossos olhos. Então vocês não percam. Vocês estão assistindo o programa de hoje, mas o próximo programa o Dr. Vinícius vai retornar para a gente dar sequência sobre as alterações que ocorrem no nosso globo ocular, nos nossos olhos. Muito obrigado pela tua presença. A TV Tubá agradece, o programa Saúde em Foco. Estamos muito gratos. Eu que agradeço. A TV Tubá, a oportunidade do programa, ao Saúde em Foco. Estarei aqui com muito prazer. Muito bem. Muito obrigado.